Obrigado, professora Claudete. Por favor. Vou partir esse posto um pouquinho, fazer uma tentativa aqui, no papel de debatedor, trazer à tona algumas questões tratadas aí pelos colegas que acabaram de apresentar. Vamos ver aqui. Eu fiz separei uns slides e nesses slides, tentar passar aqui mais rápido, eu vou trazer algumas questões do projeto da Geografia Brasileira que eu acho que costura com esses dois casos de Zoom que foram dados aqui no estado de São Paulo e que tem referências também com o que a professora Claudete acabou de falar, porque o projeto de Geográfica tem 3 pernas: educação geográfica, acho que é o Brasil, planejamento e gestão de sítios e territórios de orientação no Brasil, e cartografia e geografia da diáspora. Então, dentro desses temas, eu coloquei aqui uma expressão que eu acho que está muito presente, que é a geografia do Brasil invisível. Em algum nível, foi colocado aqui hoje, tem a ver com o Brasil invisível. Um Brasil que tem tido pouco espaço na geografia e na nossa sociedade, e isso está chegando em um nível, eu diria que sustentável. A geografia olha com propriedade para esses pontos, para essa parte do país que não tem tido visibilidade, ou os problemas seculares vão tomar contorno dos problemas do Estado Central. E aí eu estou falando das relações do Brasil com a África. É um continente que, do ponto de vista demográfico, tem uma relação conosco. Muito mais povos, sociedades, matrizes africanas foram importadas forçosamente ao longo dos 4 séculos de qualquer outra sociedade. O Brasil tem um pilar. Por favor, professor. O Brasil tem um pilar. O gráfico fala. O Brasil tem um pilar. Deixa eu ver. Eu pego. Aí vai falar. Bem, o Brasil tem um pilar. O que quer dizer o Brasil tem um pilar? É uma estatística. Se o Brasil tem uma estatística, ele tem maior responsabilização. Ou pelo menos deveria ter. O Brasil é o último dos. Muito obrigado. Ao longo de 4 séculos, o Brasil foi quem mais importou forçosamente populações. É a segunda nação mais populosa de matriz africana do mundo depois da Nigéria. É o primeiro país no mundo, fora da África, com um contingente demográfico de matriz. Isso é muito sério. Quando o Brasil vai olhar para esse Brasil invisível de 4 séculos, os casos pontuais colocados aqui de Rio Claro, os casos no sul de São Paulo, vai se ocorrer pelo Brasil fora. Então, isso é muito importante, porque, vou ver se o enter está certo, está certo. Vai acontecer que contexto? Nos 4 séculos de escravidão, o Brasil foi um dos últimos a sair. E o aspecto de sair não é só sair ou não sair. Saiu zangado. O que é sair zangado? Saiu sem querer. Porque tinha uma relação econômica, uma trama de 3 continentes, uma geopolítica que beneficiava, que enriquecia as metrópoles europeias, mas também criava uma base no Brasil que está presente até hoje. Quando vamos no Congresso, quando vamos em uma estrutura agrária do país, quando vamos em feiras de mecanizações contemporâneas desse país, nós vemos como essa estrutura secular se mantém e está lutando pelos seus direitos, não quer deixar. Está extremamente articulada para que as terras indígenas do modelo de gestão, por exemplo. Para quê? Para intervir nos territórios que aparentemente estão preservados ou tutelados. Está tudo em risco. Então o Brasil saiu zangado. Essa zanga está até hoje. É uma zanga de 5 séculos. O sistema escravista foi então uma questão geopolítica, o fim foi uma lei. Lei não acaba com nada. Lei não acaba com nada. E aí, por pressão internacional, e então ficou esse sentimento no país dessa zanga, que se dá de maneira concreta no preconceito secular, se dá nas políticas contrárias e ações contrárias, para que políticas públicas de matrizes africanas, ou de matrizes indígenas, ou de matrizes para qualquer população tradicional,
teria espaço. Porque no pensamento social do brasileiro, gestor, político, a terra do negro não é aqui, devia botar parte. Esse é o pensamento. Essa trama que está aqui, geopolítica, não acabou. A geopolítica da escravidão é super contemporânea. Se não olharmos para isso na geografia, fotografia, nós estamos deixando o bonde passar sem olhar para a ferida principal que precisa cuidar. A paisagem. Eu vou falar nisso porque tem a ver com esse evento. O patrimônio passa pela paisagem. No sentido largo do conceito. Porque os agrônomos falarem de um jeito, os urbanistas de outro, os arquitetos de outro, os geólogos de outro. E vou pegar assim, a paisagem secular discriminada. A paisagem dos trópicos. O que é que mora nos trópicos? Os bichos. Mas não é lugar para viver. E esse pensamento, essa noção, a gente sabe que é muito sério. Os primeiros mapas estão aí dizendo, morando na zona trópica. Aqui as pessoas trópicas não conseguem viver. Isso é muito sério porque, de algum nível, nós estamos no século XXI, tem algumas sociedades que vêm no nosso país, acham que é isso. Vou contar umas meninas de Telê de Pena, a terra do Brasil não é Brasília. Isso é como eles nos veem. É a imagem que criam de nós. Todo mundo vestido de papagaio, né? Agora a Copa do Mundo, chegamos num ápice. Tem que sair fora e ver o que está acontecendo com a imagem do nosso país. Então, essa trama mundial da imagem do continente africano, da imagem do nosso país, essa imagem construída ao longo de 4, 5 séculos, essa imagem não está desmanchada. Por quê? Porque na geografia a gente ainda tem o quê? Práticas de outras ciências também de manutenção dessa trama. Por exemplo, por que nós estudamos o continente africano? Precisou de uma lei do governo Lula, 2003, ou seja, esse faz 10 anos, que obrigava o ensinamento das matrizes africanas no Brasil. Quer dizer, estamos aqui 5 séculos, o Brasil criar uma lei para ensinar que a África é importante. Então ficamos 5 séculos sem estudar a África. Isso significa o quê? Não sabemos a importância da África para nós. Por que não é importante saber a importância da África para nós? Porque isso vai destampar uma panela que não é importante o povo brasileiro saber, que é a sua matriz africana guardada em nossa cabeça. Isso aqui é um mapinha que mostra uma trama do modelo, né? O modelo como nos olha, vem para cá, vem cheio de pena, e a gente continua olhando, por exemplo, esse mesmo modelo do continente africano, que nós estudamos. Lá só tem bicho, só tem gente doente, só tem fome, só tem AIDS, só tem safari, animais, leões. O pessoal que fotografia aqui, que lida comigo, sabe que a gente olha de fidelidade, olhamos os atlas e está tudo lá. É o último continente. Olhem na ordem. Não tem, a lógica não aparece, claro. Porque pela lógica, a África, Ásia, América, devia ser os primeiros. É o último. E ao ser o último, nós estudamos. Sabe? Quem é educadora sabe qual é. Aqui está o Brasil, realmente o Brasil construído ao longo desses 5 séculos. As manchas geoeconômicas, a professora Claudete falou muito bem, sem economia eu não entendo. A base é sempre a grana. Tem que ser assim. E da grana vale tudo. O preconceito, o massacre, o assassinato, o conchavo, as leis, tudo que for necessário. Áreas de cacau, áreas de café, áreas de mineração. São Paulo aqui. São Paulo e Curitiba, né? Paraná, né? Paraná era paulista. Café e até lá. Rio de Janeiro, a Bahia. E a distribuição da população brasileira atual, 2010. Observe que tem uma sintonia com o Brasil colonial. Aí está a nossa memória. O Brasil atual é profundamente colonial. A distribuição da população não mudou. E uma parte do pensamento social também não. Esse é o desafio. Ou mudamos isso, ou vamos ficar esse milênio com esse conflito cultural. Qual é o grande problema? A maior parte da população brasileira se declarou parda. Quem é pardo? Que identidade que é o pardo? Olha o tamanho do nosso problema identitário. A maior parte da população se declarou parda e pardo não tem identidade definida. Isso é um problema de Estado. É muito mais grave que estatística. É um problema de Estado brasileiro, indefinido. Num certo de migrações, com a bola da vez, como que concorrer com vocês, hein? Emprego. Vem uma juventude europeia, sobretudo, falando 4 línguas. Já chega bem.
vai disputar emprego aqui. Tem um Brasil de futuro próximo que não se quer desenhar, que é esse Brasil conflitante dessas matrizes novas que vão se somar a um país com identidade não definida. O espaço urbano brasileiro. Foi falado aqui pelos meus colegas vários. O exemplo claro e emblemático. Mas é uma cidade chave em uma articulação historiográfica mais se observada. As grandes metrópoles, todas elas vão ter exemplos parecidos. Espaço que podia circular, que não podia circular. O espaço que não podia aparecer no sistema formal. Por exemplo, uma favela, um morro, podia estar no Rio de Janeiro, podia estar em São Luís do Maranhão, podia estar em Belém do Pará, pode estar em Campo Grande. O que é aquele morro? O que é aquela favela? Qual é a matriz étnica dominante daquela favela? Quando é que a favela surge? Em seguida, que a lei é assinada. Em 1888, a favelização brasileira tem esse start. Precisa se assumir isso com propriedade. É a partir dali que começa. No Rio de Janeiro e, sobretudo, a Guerra do Paraguai. Marca também o início dessa guerra no Brasil. O Brasil africano está nas grandes metrópoles brasileiras. O Brasil africano, ele expressa algumas cidades com mais notoriedade. Essas cidades são os antigos polos. Ponto é o quê? É o código. Código de estar chegada e dispersão. Os planejamentos urbanos precisam contemplar isso. Aí entra o município, aí entra a região metropolitana. Ou consideramos essas referências importantes, ou o planejamento urbano, os planos diretores, vão ser parciais. Alguns conflitos apontados nessa mesa, como conflitos institucionais, são importantes, porque os mosaicos dos conflitos institucionais inviabilizam muitas coisas. Aqui pode, não pode. E o que está acontecendo de fato no território? Muitas vezes não é considerado. Por quê? Eles estão se aproximando do território real. Aí vem os mapas mentais, que vocês falaram aqui. Ou utilizamos a informação do mapa mental que estão com os povos tradicionais, ou não vamos nos aproximar da realidade. Vão ficar desenhos do espaço distantes das realidades. Aqui estão 3 representações de terreiros. Candomblé, na Bahia, Salvador. Onde tem terreiro na Bahia, tem vegetação preservada. Essa é a resposta dos mapeamentos que a Prefeitura de Salvador está fazendo já há alguns anos. Olha só, a floresta ciliar, a lâmina d'água, a nascente, está tudo preservado. Isso era uma roça no início do século XX. Hoje, o urbano abraçou, virou um bairro popular. Então, é importante, algo que foi falado aqui, que tem um paradoxo aí do sistema. O tradicional ajudou e ajuda a preservar. Entretanto, é discriminado. Entretanto, não pode usar mais, como sempre usou para preservar. Porque a mentalidade colonial, o olhar colonial, não permite. Isso propõe no espaço urbano, está no espaço rural também. O Brasil é questão rural, foi tratado aqui também. É importante a gente falar. Ele guarda o Brasil e, se não atentarmos, vai se perder. Uma chance imensurável de conhecer matrizes que se mantiveram secularmente e que o Estado ainda acha que é um povo ali longe, escondido, e não dá a menor bola. Aqui está o terreiro de Dona Lió, o território dela, o território quilombola, é um território autônomo. Dona Lió cria boi, cria cabra, faz farinha, faz bolo, faz sabão, cria galinhas aqui, faz carne seca, tem um rio aqui. Dona Lió só vai na feira trocar, porque ela é autossuficiente. A exclusão secular, a invisibilidade, permitiu com que ela e a sua família, não é uma família clássica, papai, mamãe, vovó, muito mais que isso. Com todas as linhagens. Vários filhos, vários netos, vários bisnetos. Os agregados da vizinhança são da família, porque tem um parentesco. A gente perdeu uma noção de parentesco. Cada um a classe média ficou isolada, individualista. Perdeu esse filho. Aqui está as fotos, Dona Lió. A carne seca, a casa dela, onde ela faz sabão, aqui é sabão, ela não
fogão dela, onde faz o biscoito, o lugar do pilão sagrado, a farinha, as farinhas, o café, a farinha de mandioca, o feijão pilado, a farinha de milho. O lugar do pilão é sagrado, porque ali está o alimento, ninguém tira. Isso está aqui, Canunga, 300 quilômetros do Brasil. 300 quilômetros do Brasil, uma sobrevivência sincera. Ainda está lá, mas está em risco. Se eu olho no mapa do Brasil, das atividades econômicas coloniais imperiais de 4 séculos, e os quilombos contemporâneos, eu vejo que tem uma sintonia. Onde teve atividade econômica, teve quilombo. Então tem conflito. A atividade colonial imperial era conflitante com a trama de fundo que ocorria. E esses quilombos não são poucos, são muitos. Aí eu vou pegar a questão muito escalar, colocada muito bem pelo professor Roberto. Ou eu olho e entendo a questão global, nacional, regional e local, isso nos deixa forte. Precisamos parar com esse medo. Vocês acham que perdeu? Isso é só cartografia aqui, cartografia só. Isso é geografia. É um domínio que nossa ciência tem. Estamos deixando escapar dos dedos dessa propriedade. Isso aqui é uma imagem, um antídoto que simboliza a questão dos territórios nacionais hoje, que não tem prioridade real no país. Manchada, quando tem uma placa, vão lá e apagam, aqui isso continua invisível. Não vai tomar o que falei antes. Tem um Brasil invisível, tem um território forte, vivo, querendo aparecer, mas continua invisível, porque o Estado não quer que ele apareça. Isso aí é do Brasil que não bola. Programa, onde a luz chegou, o professor falou muito bem, e descaracterizou. Antes não tinha quadra, antes não tinha um poste na porta de casa. Tinha um quinhão, onde as pessoas se deslocavam nos quinhão de terra para se visitar, para se relacionar. Hoje não. Fizeram casas, com banheiro, com tudo, ninguém vai mais no rio tomar banho. Está se quebrando um elo secular. E aí nós temos vários problemas, né? De gestão. O Brasil é desperdício, dinheiro, desarticula, pouco interesse, vaidades, quem manda aqui, quem manda ali. Tem um quilombola aqui em Brasília, ele pergunta, a educação ele vai no MEC, a merenda escolar em outra parte do MEC, a questão cultural vai na Comar, a questão da gestão vai ali, na saúde. Quem segura a criança? Quem segura a criança não tem responsável. É o melhor modelo de gestão para não resolver. Nós vivemos isso. O melhor modelo para não resolver. Estamos vivendo isso há 4 séculos, 5 séculos. O século XX todo. E o século XXI do mesmo jeito. Um modelo de gestão precário. Escravocível. Está atento, pessoas vocês, daqui a pouco, vão estar na gestão pública. Não pode cair para quem. Outra coisa, o país, ele faz um censo que é imperial, um modelo obsoleto, precisamos reformar isso. A maneira como a população brasileira é considerada precisa ser revista, isso é sério, é a nossa referência identitária. No século XXI, um país global, um país pilar desse século que estamos iniciando, segunda década já, e não resolveu internamente essa questão de respeitar a referência identitária das pessoas. A pessoa, a família de matriz indígena, mas um filho ou uma prima nasceu branca, ou nasceu... Que negócio é esse só da cor da pele? É um preconceito secular sobrevivente. Se eu não resolvo o preconceito secular sobrevivente, essa coisa se não tem. E aí a educação geográfica. A educação geográfica é pista. Também, a questão dos quilombos, durante muito tempo, eu estou falando aqui, botando foco, mas tem outro. E dos índios, foi tratada por os antropólogos. E outros categorias. A gente não pode perder de vista que a questão essencial desses territórios é a fronteira. É a terra, efetivamente. E isso é geográfico. E isso, se não cuidarmos, outros cuidam. Tem
fechar a janela para dentro, não para fora. Para fechar, nós temos aqui algo que eu já falei, que foi falado aqui, a educação. O Brasil africano e indígena precisam de prioridade. Eles estão em risco. Risco de quê? Sumir do mapa efetivamente. Não estamos brincando. O velho mestre diz o seguinte: sobre patrimônio, ou agimos ou vamos perder. E ele fala que falta ação. E ele nos diz que a ação é sempre presente. Não tem ação passada, nem ação futura. A ação é presente. E a ação resulta de escolhas. Qual é a minha nesse momento? Vou ficar de paraquedas olhando ou vou agir? Ele escreveu isso em 98. É isso. Vamos abrir para o debate.